Olá, aqui Marcelo Sicoli, falando de Brasília para o mundo. Eu sou corretor de imóveis, faço consultoria na área internacional também há bastante tempo e sempre gostei de escrever artigos. Então, escrevi artigos sobre mercado imobiliário, gestão de condomínios, consultoria internacional, mercado farmacêutico. Então, nos últimos 20 anos, que é mais ou menos o que eu tenho já de formado, sempre foram muitos artigos. Então, esses artigos me ajudaram a conhecer pessoas e até mesmo alguns contatos comerciais. E recentemente eu tenho feito aqui nesse canal no YouTube algumas entrevistas e sempre com a preocupação de não deixar muito restrito os temas aqui à cidade de Brasília, que é de onde eu estou falando. E recentemente eu fiquei muito feliz de ter dado em agosto de 2021 uma entrevista para o jornal Metrópolis, que é bastante grande aqui em Brasília, falando nesse caso especificamente sobre o bairro de Águas Claras, que é um bairro bastante desenvolvido, que tem os prédios mais altos da cidade. E dias atrás fiz uma breve participação na TV Brasil, que é uma TV pública, a sede fica aqui na capital federal, e lá eu estava falando sobre o IGPM, IPCA, no reajuste de contrato de aluguel. É um tema que a gente pesquisando no YouTube, tem muita gente falando sobre isso, sejam especialistas em mercado financeiro, economistas, advogados, corretores de imóvel. Então é um tema bastante recorrente essa questão. O IGPM cresceu muito e os contratos de aluguel acabam ficando inviáveis em alguns casos. E aí, como renegociar isso? Então o tema dessa entrevista da TV Brasil foi isso. A minha participação foi só de alguns segundos. Eu vou colocar aí na sequência a reportagem na íntegra, que ele tem cerca de 3 minutos a reportagem, e depois, no final, eu vou colocar mais 9 minutos, então 3 mais 9, 12 minutos, estão tratando desse tema de renegociação de contratos de aluguel atualmente aqui no Brasil. E gostaria de pedir para que todos assistindo assinem o canal e ficaria muito feliz de ouvir a cidade, o país de onde vocês estão falando, tá? Para ver que esse canal está atingindo gente do Brasil e do mundo afora. Inclusive, daqui a alguns dias eu vou fazer uma entrevista com uma empresa especializada no segmento imobiliário que está no Japão. Vou fazer essa entrevista 10 horas da noite aqui, horário do Brasil, e eles 10 horas da noite, horário do Japão. Vou falar em inglês, então não sei se vocês vão ter dificuldade de me entender, mas o resultado espero que seja legal. Eles vão falar dessa empresa japonesa, qual a expectativa das empresas japonesas em investir aqui no mercado brasileiro. Só a título de curiosidade, em 2010 eu fiz um trabalho de consultoria para um grande banco de investimento japonês. Foi um trabalho muito legal, fiquei muito feliz, mas já tem bastante tempo, 2010. E como falei, nos próximos dias vou fazer uma entrevista com esse pessoal do Japão e editar, colocar as legendas em português e colocar aqui no canal. Então, para quem quer saber sobre renegociação de contrato de aluguel, veja o vídeo aí na sequência. O presidente do Banco Central disse hoje que a instituição vai usar todos os instrumentos necessários para controlar a alta dos preços. Segundo o IBGE, a inflação chegou a quase 9% nos últimos 12 meses. O teto da meta para este ano é de 5,25%. Veja agora o que o presidente do Banco Central falou. Tem um caso aí da carne mais recente, precisamos entender como é que vai ser o desfecho disso. E a gente tem uma atenção toda voltada agora para a parte de serviços. A gente já vinha dizendo que serviços ia, em algum momento, quando o distanciamento social diminuísse, ele ia se intensificar. A gente tem visto isso, o último número saiu até um pouquinho mais forte de serviço, então é importante acompanhar essa dinâmica. Nós entendemos que temos os instrumentos para trazer a inflação, convergir a inflação para a meta no horizonte relevante, e o Banco Central vai fazer o que for necessário. Falando nisso, quem teve que renegociar o aluguel nos últimos meses sentiu no bolso que o aumento foi maior do que nos últimos anos. E a culpa é do IGPM, índice conhecido como a inflação do aluguel. Ele teve alta de 31% em um ano. No último mês, o aumento no índice geral de preços mercado até teve uma pequena desaceleração. Caiu de 0,78 em julho para 0,66 em agosto. Nada que aliviasse muito para quem mora de aluguel.
No acumulado dos últimos 12 meses, o IGPM chegou a 31%, mais que o dobro do índice em agosto do ano passado, que foi de 13%. Segundo especialistas, esse número foi puxado principalmente pela alta no preço da energia elétrica e de commodities como feijão e café. O IGPM é composto por 3 índices: o índice de preços ao produtor amplo, IPA, que acompanha produtos como soja, café, carne, minério de ferro, fios e cabos elétricos; o índice de preços ao consumidor, IPC, que mede itens como a energia residencial e gás de bujão; e pelo Índice Nacional de Custo da Construção, INCC, neste caso formado por materiais e mão de obra. Isso faz com que eu acabe trazendo para o consumidor final uma variação da inflação que não era de consumidor, que era ligada mais à construção civil e produtor. Eu, sinceramente, acredito que essa questão da reversão do IGPM ela vai levar um certo tempo. Segundo este corretor de imóveis, a lei não obriga a indexação dos contratos de aluguéis pelo IGPM. Com isso, uma dica é negociar a aplicação de outros índices. Pode ser com base no valor do imóvel e até mesmo o próprio IPCA, que acumulou alta 4 vezes menor que o IGPM no último ano. A gente tem que ter bom senso nessa relação. Às vezes, se o locatário já está lá muitos anos naquele imóvel, paga em dia há muito tempo, então é natural que o proprietário tenha que entender a condição bastante diferente que a gente está passando aqui no Brasil e em todo o planeta também, no sentido econômico. Outra dica é economizar energia. Uma nova bandeira tarifária entrou em vigor essa semana. Gravação, ele automaticamente divide a tela em 2, né? Mas a nossa objetivo é que a prioridade na tela seja você. Então, eu só vou tirar a minha câmera aqui. Então, quando a gente finalizar a conversa, eu retorno, tá bom? Então, vamos lá. Você pode se apresentar, então, Marcelo? Olá, bom dia. Aqui é Marcelo Sicoli, sou corretor de imóveis em Brasília e sou conselheiro do CRES, que é o Conselho Regional de Corretores de Imóveis, e também conselheiro do Sindimóveis, que é o Sindicato de Corretores de Imóveis do Distrito Federal. Legal. Então, assim, a nossa conversa é para você explicar para a gente aí como funciona a questão do IGPM, quer dizer, a gente viu, a FGV divulgou que teve uma alta, né, quer dizer, um acúmulo, né, nos 12 meses aí de mais de 30%. E como é que isso impacta no valor do aluguel? Isso realmente acontece, né? A maioria dos contratos é feito dessa forma. Não existe uma lei que obrigue que os contratos sejam indexados pelo IGPM. Tá? Então, o contrato ele pode ser indexado por diversos outros índices, inclusive pelo IPCA, que é um índice oficial do governo brasileiro, que também é bastante comum de ser utilizado. Inclusive, comparando o IGPM com o IPCA, a gente vê que o IGPM, num período aí de 11 meses, ele teve uma alteração de 33,82%, considerando agosto de 2020 a agosto de 2021. Então, 33,82%, enquanto o IPCA ele evoluiu 9%, ou seja, o IGPM ele ficou quase 4 vezes maior que o IPCA. Então, até um inquilino, seja residencial ou comercial, ele pode sim tentar negociar com a imobiliária ou com o locador um reajuste menor ou até mesmo que o contrato nem seja reajustado, tendo em vista a diminuição da atividade econômica. Muitas pessoas, a gente sabe que esse período da pandemia, que já está há quase 2 anos aqui no nosso país, muitas pessoas perderam emprego, perderam condição de compra, então, às vezes, está com poder aquisitivo menor. Então, esse aluguel ele pode ser, sem dúvida alguma, negociado. Claro, essa questão do IGPM a quase 34%, a gente sabe que os salários não foram reajustados nesse sentido. E, normalmente, os valores dos aluguéis, eles estão atrelados ao valor comercial daquele imóvel. Então, é muito comum a gente, no mercado brasileiro, a gente pensar que o aluguel, ele normalmente está fixado em 0,5%, 0,4% do valor de mercado daquele imóvel. Então, isso aí é um argumento interessante de negociação, porque os imóveis não cresceram 33% no período aí de 1 ano. No entanto, o IGPM evoluiu nesse sentido. Então, também, esse inquilino pode argumentar várias coisas com o locador ou com a imobiliária.
Então, ele pode ter em consideração o IPCA, ele pode ter em consideração também que se aquele imóvel ficar vago, especialmente imóveis comerciais, pode ser que o proprietário demore meses ou até mesmo anos para conseguir um outro locador, um outro locatário para aquele imóvel. E também a gente tem que ter bom senso nessa relação. Às vezes, se o locatário já está lá muitos anos naquele imóvel, paga em dia há muito tempo, então é natural que o proprietário tenha que entender a condição bastante diferente que a gente está passando aqui no Brasil e em todo o planeta também, no sentido econômico. Legal. Você já, na mesma resposta, já adiantou várias perguntas que eu queria fazer, mas só uma dúvida também, eu não sabia disso. Então, você pode optar na hora do contrato por um outro índice, né? Então, o IPCA, nesse caso, seria melhor, né? Sim, sem dúvida. O IPCA, o IGPM, ele tá disponível para você pegar o ano inteiro, agosto de 20 a agosto de 21. Tá? Então, aí que a gente chega nesse valor de 34,7%. Mas se a gente comparar os dois índices no mesmo período, que seria agosto de 2020 a setembro de 2021, então o IPCA evoluiu 9%, enquanto o IGPM 33,82%, ou seja, quase 4 vezes. Então, o que eu até expliquei isso bem no início da pandemia, para algumas pessoas que me perguntaram, é porque, por exemplo, a taxa de condomínio daquele seu apartamento, você não consegue negociar. O síndico não tem autonomia para te dar um desconto na taxa de condomínio. No entanto, o aluguel, não a imobiliária muitas vezes, mas a imobiliária pode passar isso para o proprietário, a dificuldade temporária que aquele inquilino está tendo. Então, o proprietário, sim, ele tem autonomia para não reajustar aquele aluguel ou até mesmo conceder isenção por alguns meses daquele aluguel. Não é a situação agora, a gente está falando já em setembro de 2021, mas lá no início da crise sanitária, em março, abril de 20, sem dúvida alguma, algumas empresas que tiveram as suas atividades totalmente encerradas, especialmente as relacionadas a comércio, em shoppings, então chegaram a pedir ou uma redução bastante expressiva no valor do aluguel, ou seja, se ofereceram para pagar 30%, 50% do aluguel por um determinado período, ou até mesmo pedir uma isenção enquanto as atividades estavam encerradas, como foi o caso de shoppings Brasil afora. Então, o proprietário, sim, ele tem o poder de conceder uma isenção, de conceder um desconto no valor desse aluguel, mas é claro que a relação tem que ser equilibrada também, porque há casos de locadores, ou seja, proprietários que têm uma grande carteira de imóveis, então aquele determinado apartamento, aquela determinada sala comercial, não tem um impacto muito grande global no patrimônio dele, mas tem pessoas que têm aquela casa ou aquela sala comercial como a sua única fonte de renda. Então, naturalmente, o inquilino ele tem que entender isso também na hora de negociar. Então, a relação tem que ser boa para o inquilino e tem que ser boa para o proprietário também, que muitas vezes depende daquela renda para cumprir com seus afazeres. Legal, legal. Você tem alguma, para mim, as dúvidas estão todas questionadas. Você tem alguma coisa que você gostaria de acrescentar? Acho que está tranquilo, né? Eu acho que assim, um ponto importante, tá? Um ponto importante existem vários argumentos que podem ser utilizados para essa renegociação do valor do aluguel, ou seja, na hora do reajuste, ou simplesmente para que o aluguel se mantenha naquele patamar, é uma condição também, não necessariamente aquele aluguel precisa ser reajustado. Se for reajustado, que a pessoa ofereça e seja corrigido pelo IPCA, que ficou quase 4 vezes menor que o IGPM. E é importante lembrar também que depois que esse acordo for firmado entre as partes, ele tem que ser formalizado. Ele não pode ficar só verbalmente. Então, é importante que isso seja formalizado. Inicialmente, fazer uma conversa por telefone. Eu falo isso em relações pessoais e profissionais. Hoje, a gente se acostuma a tratar os assuntos longamente via WhatsApp, por chat. Então, um assunto dessa importância, é importante pegar o telefone, ligar para a imobiliária, ligar para o locador, ou até mesmo marcar uma reunião presencial e depois que chegarem a uma conclusão, chegarem a um acordo, que isso seja feito na forma de um documento, assinado pelas partes,
para que daqui a 1 ano, 2 anos, aquele desconto que foi concedido, aquela isenção que foi dada, não seja contestada pelas partes para falar, não foi isso que a gente acordou, a gente combinou aquilo. Então, o que está escrito é o que vai valer numa eventual ação judicial, para definir isso daí. Então, é bom formalizar por e-mail, formalizar no aditivo contratual, assim que as partes chegarem a uma conclusão sobre os termos desse futuro aluguel. Ok. Isso que é importante. Isso foi uma boa dica, com certeza. Legal. Agradeço muito, Marcelo, sua disponibilidade para a gente, sua ajuda. Tá bom? Espero que tenhamos outras oportunidades também para a gente, em outras entrevistas, outras matérias futuras, né? Legal, Glauco.